Boa tarde, magistrados do Rio Grande do Norte vão receber licença-prêmio de forma retroativa aos últimos 22 anos. TRT doa bens a órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos. O mutirão inclui quase 5 mil presos no cadastro nacional criado pelo CNJ. Só 11% dos brasileiros possuem algum tipo de reserva financeira, aponta a pesquisa. Meu convidado hoje, aqui no estúdio, é o empresário Augusto Vaz, da CDL Natal. A gente vai conversar sobre a retomada das vendas no varejo nesse momento de recuperação econômica. Segunda-feira, dia 16 de abril de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. Deu no Estadão e os principais veículos de comunicação repercutiram nesta segunda-feira. Magistrados do Rio Grande do Norte vão receber licença-prêmio de forma retroativa aos últimos 22 anos. A resolução assinada pelos 13 desembargadores do Rio Grande do Norte, publicada na quinta-feira passada, permite que os juízes embolsem os atrasados de uma só vez. Um juiz que exerce a atividade desde 96, por exemplo, pode ganhar cerca de R$300 mil, segundo cálculos iniciais. A licença-prêmio garante aos juízes o descanso remunerado de 3 meses a cada 5 anos de trabalho. A medida ocorre no momento em que o Estado do Rio Grande do Norte enfrenta uma de suas maiores crises financeiras. Milhares de juízes que faleceram também vão poder requerer o pagamento da licença-prêmio retroativa, assim como os aposentados. Além da licença-prêmio, os juízes do Rio Grande do Norte já recebem auxílio moradia de R$ 4.300, auxílio saúde, variando entre R$ 400 e R$ 800, e auxílio alimentação de R$ 1.400. O presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, o juiz Erval Sampaio, diz que o pagamento é legal, depende da disponibilidade financeira do tribunal e pode ser parcelado a depender do número de pedidos. O Tribunal Regional do Trabalho está doando mais de 600 itens, entre computadores, equipamentos de escritório e até carro. Órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos podem se inscrever para receber os bens. Veja na reportagem de Milena Pontes. Os itens fazem parte do patrimônio do Tribunal Regional do Trabalho, que não são mais utilizados pelo órgão. No total, são 682 bens, como computadores, impressoras, cadeiras, armários, mesas e automóveis. São bens inservíveis, classificados como antieconômicos ou irrecuperáveis. Todavia, para órgãos públicos com menores orçamentos e devido à crise que nós estamos passando, e até mesmo na falta dos órgãos públicos, para as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, podem ser bens sim utilizáveis, podem ser bens, podem ser modificados, podem ser reformados. Podem se inscrever para receber o material órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos. Primeiro são órgãos do Poder Judiciário Federal. A seguir vem estadual, os municípios, as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, devidamente averiguado pelo tribunal, inclusive com visita ao local, elas vão ser agraciadas sim como donatárias desses bens. Os bens disponíveis podem ser visitados no depósito judicial do TRT, localizado na rua Nilo Bezerra, no bairro Morro Branco, em Natal, das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. Para conferir a lista completa dos materiais, basta entrar no site do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Para se inscrever, é preciso enviar um ofício à presidência do TRT indicando os bens e a quantidade de interesse. Ao final do prazo, o tribunal tem 10 dias úteis para analisar os pedidos. No dia 24 de abril, encerra o prazo para os bens de TI. No dia 26 de abril, que é uma quinta-feira, encerra o prazo para o mobiliário. E no dia 27 de abril, sexta-feira próxima, encerra-se o prazo para doação de veículos. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta manhã
a redução de até 1,25 ponto percentual nas taxas de juros de crédito imobiliário, utilizando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Além disso, a Caixa Econômica Federal também anunciou o aumento de 50% para 70% da cota de financiamento de imóvel usado. As mudanças começam a valer nesta segunda-feira. Veja a seguir, só 11% dos brasileiros possuem alguma reserva financeira. O mutirão inclui quase 5 mil presos em cadastro nacional criado pelo CNJ. O RN acontece, volta em instantes. O Conselho Nacional de Justiça criou recentemente um cadastro nacional com todas as informações dos presos. No sistema prisional do Rio Grande do Norte, o mutirão já incluiu quase 5 mil presos neste cadastro. Veja na reportagem de Jackson Damasceno. Faz pouco mais de um ano que Alcaçuz foi palco de um dos mais bárbaros episódios do sistema penitenciário brasileiro. Um massacre seguido de uma rebelião e uma batalha campal. Resultaram no saldo de 26 mortos. Mas uma pergunta ainda ecoa por aqueles muros. Quantos presos fugiram durante a rebelião? O governo diz que oficialmente pelo menos 56, mas ao todo nunca se saberá. Isso porque o governo não sabia ao certo sequer quantos e quem eram os presos custodiados em Alcaçuz antes de tudo acontecer. Agora, o Conselho Nacional de Justiça está criando um cadastro nacional de presos com riquezas de detalhes e totalmente integrado, o que deve organizar todas as informações sobre os detentos e de cada cadeia que forma o sistema. Dados pessoais, características físicas, apelidos, processos, tudo sobre cada detento vai estar lá. Você vai ter uma característica individualizada do preso, do detento no Brasil. Ele vai ter, no mínimo, 30 características que individualiza, que identifica ele, que separa ele dos demais em termos de identificação. É completo o sistema. Com a criação do banco, cada preso vai ter um número de identificação nacional. Os dados serão disponibilizados para os governos dos estados, para que possam não só consultar, como também alimentar com as informações das unidades prisionais e a movimentação dos apenados dentro do sistema. O banco vai constar inclusive com os mandados de prisão publicados em todo o país. Somente aqui no Rio Grande do Norte são cerca de 7 mil. Pela primeira vez, eu acho, no Brasil, a gente vai ter um diagnóstico concreto, preciso, bem definido da situação prisional no âmbito brasileiro. O Rio Grande do Norte tem aproximadamente 7 mil presos de justiça. Destes, 4.900 já foram inseridos no cadastro. A expectativa do tribunal é de que até o final deste mês o serviço esteja concluído. Quando isso acontecer, o banco vai servir também como objeto de estudo para que o Poder Executivo possa planejar e implementar políticas na área do sistema penitenciário. O gestor público hoje precisa, para trabalhar, ele precisa ter dados, informações à sua disposição. Estatisticamente, essas informações vão ter um papel importantíssimo para a definição de políticas que possam realmente ajudar nessa crise, essa crise que o Brasil vive hoje na questão de segurança pública. Só 11% dos brasileiros possui algum tipo de reserva financeira. A maior parte da população não consegue juntar dinheiro para enfrentar imprevistos, aponta a pesquisa. Veja na reportagem de Tiziano Kessler. A Karen foi pega de surpresa com uma despesa extra e acabou fechando o mês no vermelho. Não tinha o dinheiro e aí tive que pedir emprestado, mas aí eu consegui. Mas é difícil, tem que ter um dinheiro guardado. Apenas 11% dos brasileiros conseguem guardar dinheiro para algum imprevisto. É o que aponta um levantamento realizado pelo SPC Brasil. A Gislaine está entre eles. A reserva garantiu o conserto do carro após um acidente de trânsito. Foi um gasto muito alto e essa reserva fez toda a diferença no nosso orçamento. Mas para a maioria, uma situação inesperada acaba gerando um rombo no orçamento.
eu preciso recorrer a terceiros. A pesquisa revela ainda que a maioria dos entrevistados nunca ou quase nunca tem dinheiro sobrando no final do mês. Esta é a realidade de 6 em cada 10 pessoas. Em torno de 80% da população brasileira vive com até 5 salários mínimos, aproximadamente, das famílias brasileiras. Isso torna bastante difícil para as pessoas se organizarem e serem capazes de reservar um percentual do seu salário para esses imprevistos que venham a ocorrer. Mais da metade dos entrevistados ouvidos pela pesquisa afirmaram que não estão assegurando o futuro financeiro. 1/3 deles disse que, por causa da forma como administram suas finanças, conseguem apenas sobreviver. Um planejamento prévio das despesas pode amenizar este problema, especialmente para quem não tem renda fixa. Para essas situações em que os ingressos de renda oscilam, quando eles forem positivos, o importante é pensar que pode não ser sempre uma entrada de dinheiro tão positiva, que então é importante ter para o próximo mês, caso o número de serviços a serem prestados diminua. É o que faz este corretor de imóveis. Que às vezes falha uma previsão, a gente tem que pegar de outro lugar, né? Mas daí tinha. Aí tinha, graças a Deus. Aí ficou mais tranquilo. Ficou tudo certo. Veja a seguir minha entrevista com o empresário Augusto Vaz, da CDL Natal. Vamos conversar sobre as vendas no varejo neste momento de recuperação econômica. A gente volta em instantes. As vendas no varejo brasileiro mudaram de rumo em fevereiro, registrando queda de 0,2% no período, após um aumento de 0,8% no primeiro mês do ano de 2018. Perante fevereiro de 2017, no entanto, o volume de vendas do varejo apresentou alta de 1,3%. A lenta recuperação da economia é assunto da minha entrevista com Augusto Vaz, presidente da CDL Natal. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Osmo. Boa tarde a quem está acompanhando. Vamos falar um pouco sobre a economia, né? Principalmente aqui do Rio Grande do Norte também. Verdade. Fevereiro teve essa queda, mas comparado com o ano passado, teve alta, né? Diógenes, inclusive assim, a forma que foi divulgada essa notícia falou muito forte da queda. E eu sempre gosto de comparar fevereiro com fevereiro, tá? Então, ou seja, a gente estava trabalhando janeiro com fevereiro, então houve uma queda. Tudo bem que na hora que essa queda foi calculada tem um desconto. Fevereiro é um mês que tem menos dias, é um mês que tem características específicas, mas mesmo assim... Carnaval, isso, né? Exatamente. Mas o que é o mais importante? Quando a gente compara com fevereiro do ano passado, houve crescimento. Então, apesar de ter tido essa queda de fevereiro em relação a janeiro, eu vou pelo crescimento. E se a gente analisar esse crescimento, ele vem ocorrendo há 11 meses seguidos, sempre que a gente compara. Mesmo ano, mesmo mês, com o ano anterior. Então, o mais importante é a gente entender isso. Agora, concordo quando se diz que a economia está crescendo lentamente. A gente realmente está num processo de crescimento, um crescimento que todo mundo gostaria que fosse um crescimento forte e rápido, mas é um crescimento que ainda está acontecendo lento, ou seja, alguns até brincam com a pasta de tartaruga, mas mesmo assim esperamos PIB positivo esse ano e um número até expressivo. Augusto, mas o importante é frisar que a gente passou a recessão, né? A recessão de 14 a 2016 passou, isso passou. Ou seja, aquela famosa crise, esse processo que a gente passou tão pesado na economia e que deixou um rastro de desemprego, que aí realmente é o que mais pesa, ou seja, as pessoas que infelizmente ainda estão se recolocando no mercado de trabalho, estão ainda sentindo dificuldade, porque uma reversão de economia não acontece da noite para o dia, né? Especialmente como a gente está falando, ou seja, uma reversão ainda lenta, digamos assim. Então, as vagas de emprego ainda estão sendo abertas, a gente tem a reforma trabalhista que está ajudando também nesse processo de retomada do emprego, mas o pior passou, a crise passou, não temos mais nenhum número positivo nos últimos 11 meses em relação ao ano passado e previsão de crescimento de final do ano, que é o mais importante. A gente teve crescimento do PIB do ano passado, estamos também com previsão de crescimento para esse ano. Os empregos no país passa dos 12 milhões, baixou um pouquinho, mas mais de 12 milhões. Quais são os números aqui? Você tem esse número atualizado? Eu não vou ter esse número de memória de hoje, mas a gente tem um número realmente muito alto aqui no Rio Grande do Norte. A gente tem uma situação específica no Rio Grande do Norte que tem que ser citada. A gente está com o Estado aí numa situação que não consegue
manter os seus salários em dias e não consegue também manter os seus fornecedores em dia, não é só e o salário. isso impacta a economia? Diretamente na economia. A gente tem um dado do próprio IBGE que fala que cerca de 1/3 da economia do Rio Grande do Norte depende do dinheiro público. Quando eu falo depende do dinheiro público, não é só o Estado. São o Estado, as prefeituras e a União. Né? Mas o Estado tem uma fatia muito grande. A gente também tem que lembrar que várias prefeituras também estão com dificuldade. Não é só o Estado do Rio Grande do Norte. A gente tem várias prefeituras com salário em atraso, fornecedores em atraso também. Tirando a União, a gente realmente está numa situação bem complicada aqui no Rio Grande do Norte. E isso tem um impacto direto na economia. Na hora que o governo não paga, por exemplo, aquele funcionário público, ele não consegue comprar no comércio, ele atrasa a sua conta, entra no SPC, perde crédito. Então você tem toda a economia realmente sendo dificultada por essa situação que a gente vem passando. Então, a gente tem que também primeiro fazer esse dever de casa para poder também acompanhar os resultados da economia nacional. O setor do comércio e serviços são atividades importantíssimas na economia do Rio Grande do Norte. Como é que está a empregabilidade hoje dos setores? Quem tá mais empregando, Augusto? O último dado do IBGE, como eu disse, eu não lembro dos números, mas eu lembro do que aconteceu. A gente tem, por exemplo, serviço com resultado positivo nos últimos meses. Né? Então, o serviço é algo que faz parte do dia a dia da economia de Natal e do Rio Grande do Norte, e ela vem empregando e empregando bem. A gente teve a construção civil aí, que passou por um período bem complicado, mas que também já está começando a demonstrar resultados positivos e retomada de emprego, porque tem um peso muito grande a construção civil. O agronegócio está bem, né? O agronegócio está muito... Na verdade, o agronegócio é o que está melhor, digamos, de todos. Salvando a lavoura. Salvando a lavoura. E com essas chuvas que estão acontecendo no estado, quem sabe a gente vai ter ainda um agronegócio mais forte agora durante esse ano. Mas assim, quando a gente fala comércio e serviço, a gente também está fazendo o dever de casa. Comércio e serviço tem uma quantidade de empregos gerados no estado muito importante. E quando a gente fala de comércio e serviço, a gente fala do micro e pequeno empresário. Ou seja, o micro e pequeno empresário está segurando muito o emprego em Natal e no Rio Grande do Norte. Você começou esse bate-papo lembrando que a gente está crescendo de forma lenta, gradual, mas está crescendo, né? Quais foram os números do comércio no ano passado e qual é a projeção para 2018? Diógenes, a gente na CDL costuma medir muito forte as datas comemorativas, né? Isso tem um peso muito importante e todas as datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães, são as datas mais importantes. Todas elas, não só essas datas, tiveram resultados positivos em relação ao ano anterior. Os resultados variaram de 0,3 a 1,8, teve uma que deu, se eu não me engano, perto de 2, tá? Então, sempre com crescimento. Tá? Quando a gente analisa o PIB do Brasil, o Brasil cresceu também e a gente vai falar de 2018. As datas comemorativas que já aconteceram em 2018 também com crescimentos próximo a 1% ou a 0,8% em relação ao ano passado. Então a gente continua nessa expectativa de crescimento. E quando a gente fala de PIB, é crescimento até maior do que as datas comemorativas, né? Depende do economista, vai variar de 2,8%, 3%. Eu sou um otimista, não sou economista, sou empresário. Eu ainda acredito. Tá? Tudo bem que esse primeiro trimestre não foi muito bom, mas... Passando aí eleição, questões políticas, tudo, eu acredito que a gente ainda pode chegar próximo à casa dos 4% esse ano. O que é que está segurando a retomada da recuperação da economia, Augusto, na sua opinião? Na realidade, é um processo lento, tá? O empresário precisa de acreditar, tá? A população precisa de acreditar. A gente tem que tirar essa nhaca de estava num período muito negativo, então tem que começar os investimentos. A gente precisa de ter melhorar crédito, a autoestima, melhorar o todo mundo, não comércio, consumidor, no todo mundo em geral. Todo mundo. E a gente precisa de ter um crédito ainda mais barato, tá? A taxa básica de juros caiu, mas o banco ainda não repassou isso aí para o empresário investir, tá? O Banco Nordeste está com uma linha atrativa, mas de uma forma geral a gente ainda não tem ainda um crédito barato para o empresário dizer, opa, o dinheiro está barato, eu quero voltar a investir, eu quero voltar a expandir. Está todo mundo parado, aproveitando esse crescimento que está acontecendo na economia, mas a gente não vê muita gente dizer assim, não, estou botando lojas novas, estou expandindo, a economia já retomou. Então a gente está precisando realmente desse gás, que aí tem um papel muito forte do governo federal para dar esse gás, precisamos de fazer esse dever de casa, que o Estado botar suas contas em dias, aí eu acho que a gente consegue realmente deslanchar e aí ter resultados, inclusive, maiores do que esses que são previstos hoje. Como é que está a inadimplência? Inadimplência controlada, de hoje, é interessante, tá? O Rio Grande do Norte passando por esse período que a gente está passando, mas a gente está com a inadimplência dentro dos padrões nacionais, tá? Ou seja, a inadimplência é alta, mas nada fora de uma média nacional. E o que é que você considera de normal em termos de inadimplência? O nível de inadimplência no nosso estado hoje, ele tem realmente um crescimento em relação ao ano passado, e os crescimentos são mais ou menos de 1 a 2, o máximo de crescimento que deu foi menos do que 5%, 4, alguma coisa no ano passado, no mês específico, tá? Quando a gente analisa o montante em geral, você vai ter aí cerca de 25% da população do estado com algum tipo de situação de inadimplência, que também está nos padrões do Brasil. Então, ou seja, mesmo com essa situação,
o Potiguar conseguiu administrar suas contas. É lógico que isso também é relativo à retração de consumo, as pessoas consumiram menos, então são menos dívidas para pagar, e aí você tem realmente uma inadimplência razoavelmente controlada, mesmo nesse período de crise que a gente passou. O governo federal tem feito um esforço de tentar baixar os juros mais nos bancos, né, de uma maneira geral. Baixou a taxa Selic, mas ainda, como você fez menção, os juros continuam altos. Tem duas medidas aí para tentar diminuir esse risco dos empréstimos nos bancos, foram tomadas, que tem a ver com o comércio. Primeiro, o uso do cartão de crédito, mudou a regrinha. E agora, o cheque especial. Eu queria que você comentasse as duas medidas. A questão do cheque especial, inclusive, está sendo comentada essa semana, que estão achando que pode ser uma armadilha para o consumidor. Como assim? Na hora em que ele entra no cheque especial, não vou se lembrar exatamente, mas se não me engano, 30 dias no valor de até acima de 15% do limite do cheque especial dele. E aí o banco tem que oferecer uma segunda linha de crédito para ele sair do cheque especial. O que algumas pessoas estão comentando ele vai entrar no cheque especial porque, infelizmente, a gente não tem uma educação financeira, ou seja, o brasileiro, ele exatamente cai nessa armadilha do cartão de crédito e do cheque especial. Muita gente pega o valor e acha que é renda, né? Acha que está disponível ali para acrescentar o salário do mês, né? Ou seja, acha que aquele dinheiro que está lá disponível, inclusive da forma até que alguns extratos de banco aparecem, deixa uma certa dúvida, porque tem lá disponível tantos reais, mas na realidade tem que lembrar que aquilo que está disponível não é o que você tem em conta. Aquilo é o dinheiro também do cheque especial que está incluído naquele valor de disponível, porque está disponível para você, não é o seu dinheiro. E ele vai ter que pagar juros altíssimos. Altíssimos, né, Augusto, né? Então, ou seja, o que é que está dizendo? Que vai virar meio que uma bola de neve. Ele vai sair do cheque especial, mas vai adquirir outra dívida, aí ele vai entrar no cheque especial de novo, aí ele adquire outra dívida, ou seja, ele vai agora, além do cheque especial, começar a adquirir dívidas paralelas. Essa é uma impressão inicial que o mercado está com um pouco de medo. Para a gente do comércio, tanto o cheque especial como o cartão de crédito é uma armadilha muito grande, tá? Porque ela acaba corroendo o salário do trabalhador, o poder de compra dele, e ele deixa de consumir. Na hora em que ele vai lá e entra no cheque especial e que ele ganha um salário, vamos lá, de R$1.000, e que ele está pagando todo mês 100, 50, R$200 de juros, é 100, 50, R$200 que deixa de ir para o consumo da economia local. Então a gente realmente está um pouco preocupado. Vamos ver como é que isso aí vai responder. No caso do cartão de crédito, nós temos uma jabuticaba, outra jabuticaba brasileira, que é o parcelamento no cartão de crédito. Que também mudou as regras. Você acredita, mas vai mudar de vez, vai acabar de vez com isso? Com essa possibilidade? Explica para a gente. Eu também não lembro exatamente dos valores da regra, mas seja, quando a pessoa fica muito tempo no parcelamento, o banco também... Sim. É muito parecido com a regra do cheque especial. Também tem que oferecer uma linha de crédito mais barata. Ou seja, as duas regras entraram para exatamente evitar aqueles juros tão altos, que são os dois juros mais altos que existem hoje no Brasil, que é o cartão de crédito e o cheque especial. Mas da mesma forma também há questionamento. Será que ele não vai simplesmente migrar de dívida? E o mais importante de tudo isso é exatamente o consumo consciente. Na hora que o consumidor vai às compras, faz aquele consumo do que ele precisa do dia a dia, tá? Ou mesmo o supérfluo, mas que ele tenha condições de pagamento, isso é bom e isso é importante para a economia. Na hora que a pessoa vai lá e troca de carro, você gera emprego, você gera... Na hora que a pessoa vai lá e compra uma televisão nova, na hora que a pessoa vai e compra uma roupa nova, tudo isso é importante para a economia. Mas é importante que tenha a capacidade desse pagamento ser feito. Na hora em que a pessoa faz aquela dívida, não consegue pagar, e aí a gente voltando à história, se entra no cheque especial e no cartão de crédito, e aí ele vai começar a corroer os ganhos dele exatamente com o pagamento de juros. Tudo bem que tem essas iniciativas do governo que, no meu ponto de vista específico, eu acho louvável, porque a gente vai sair de juros altíssimos para juros altos ainda, mas bem menos altos. Claro. Mas espero que realmente a gente não crie uma bola de neve, simplesmente aumente a dívida com juros menor. De qualquer forma, a gente vai estar tirando parte da renda que seria usada para o consumo da cidade, do estado, do país, para pagar juros. Ainda sobre inadimplência, a CDL Natal tem algum programa de orientação e de renegociação de dívidas? A gente tem, na realidade, a gente que representa o SPC aqui no estado do Rio Grande do Norte, então a gente tem sim uma parceria com o SPC Brasil e tem alguns programas de renegociação. Já fizemos algumas parcerias grandes com o PROCON municipal aqui, a gente sempre faz no final do ano, né, onde a gente faz realmente quite suas dívidas, aproveite parte do 13º para quitar dívidas, que já é um movimento natural da população. Né? Toda pesquisa que a gente faz, cerca de 1/3 da população usa parte ou todo o 13º para quitar dívidas. Aliás, olhando essas pesquisas, a gente nota uma coisa, né? O consumidor quer pagar o que deve, né? Às vezes ele não tem condições, às vezes ele se desorganiza, mas ele quer pagar o que deve. De uma forma geral, as pessoas que devem, elas querem pagar, até porque elas precisam de crédito. Ou seja, como é que funciona? Na hora em que eu estou devendo na praça, eu não consigo mais comprar a prazo.
E aí isso trava a economia. Então, na hora, é importante a quitação dessas dívidas. E como você bem disse, de uma forma geral, as pessoas querem. Tá? Agora, o que a gente sempre aconselha, está devendo no comércio, está devendo no banco, não importa onde seja, senta e tenta negociar. Hoje em dia é muito maleável, se consegue parcelamentos, se consegue alguma forma de negociação para tentar quitar essa dívida. Uma informação importante, na hora que você faz uma negociação e parcela uma dívida, não importa em quantas vezes, enquanto você estiver pagando suas prestações em dia, seu nome sai do SPC, seu nome fica limpo para você poder consumir de volta na praça. Rapidinho, nosso tempo acabou. Expectativa de crescimento do comércio para este ano. Qual é o seu palpite? Eu iria algo próximo ao PIB, ou seja, entre 3% e 4%. Todo mundo está falando que eu estou muito louco, eu estou falando números muito grandes, mas eu continuo sendo otimista e a gente fazendo esse dever de casa, quem sabe a gente vai conseguir chegar nesses números. Oxalá que isso aconteça. Obrigado, Augusto Vaz, presidente da CDL Natal. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. Eu volto amanhã. Até lá.